E era óbvio que num ano tão maluco da Fórmula 1 como foi 2021, a última corrida também não ia poder terminar de uma forma normal, né? Mas fica tranquilo que por aqui tudo segue de forma normal. Hoje não é segunda? Então hoje é dia do nosso resumo ludibriado. Mas antes, eu quero falar para você sobre a EBAC. Para você que não conhece, a EBAC é uma escola inovadora que tem parceria com uma universidade britânica e conta com recursos de última geração para você aprender o que tem de mais atual. Além deles terem programas presenciais, tem também vários cursos online para você poder estudar no seu tempo, onde e quando você quiser, né? Você que de repente sempre sonhou em trabalhar com games, você vai poder ter aulas com pessoas que já trabalharam nesse meio e vão te ajudar a poder transformar essa sua paixão numa profissão. Mas são mais de 100 cursos, então você também vai poder estudar design, marketing, audiovisual, programação e por aí vai. E tem mais, até o dia 31 desse mês de dezembro você vai poder usar o cupom LUDGERO150, igual tá aparecendo aqui na tela, para receber R$150 de desconto em qualquer um dos cursos online. Então não perde tempo, acessa o primeiro link aqui da descrição desse vídeo e dá uma olhada lá nos cursos da EBAC, beleza? Bom, a gente já sabia do potencial que a corrida de ontem tinha de ser histórica, né? E não no sentido de ser a melhor corrida em não sei quanto tempo, ou sei lá. Mas sim o potencial de ser histórica no sentido de deu ruim mesmo. E eu digo de dar ruim por causa da treta toda que a gente teve no final e tudo mais, né? Fosse o Lewis Hamilton ganhador ou fosse o Mad Max, sim, eu vou adotar isso nome a partir de agora, daria treta no final do mesmo jeito, né? Uma pena que a direção de comédia, a direção de prova, pra variar, mais uma vez estava mais perdida do que o ovão no grid da Fórmula 1 esse ano. Ele que inclusive pegou o coronga e nem sequer foi para a corrida. E aí o Pipi Fittipaldi não podia correr porque não tinha feito nenhum treino, né? F. Hamilton e Mad Max chegaram a essa etapa empatados em pontos. Caso eles continuassem empatados, o holandês teria vantagem por ter feito mais gols fora de casa. Brincadeira, né, galera? Gol fora de casa é uma bosta, ninguém merece. Ele tinha vantagem porque ele tinha mais vitórias mesmo, né? No quali, apesar da superioridade da Mercedes nos treinos livres, o Mad Max acabou anotando a pole com uma volta impressionante, que contou até com uma ajudinha do Chico Pires, que deu um pouco de vácuo para ele no meio do caminho. O problema é que os dois carros da Red Bull tinham feito as suas voltas mais rápidas no Q2 com os pneus macios. Assim, o Mad Max sairia na frente, porém com o Lewis Hamilton logo atrás com os pneus médios, o que daria a ele uma certa vantagem estratégica para a corrida, né? Indo para a corrida agora, o Mad Max precisaria aproveitar que tinha pneus macios para poder ir embora na frente e construir uma vantagem para quando ele precisasse parar antes do Hamilton, né? E aí o que ele fez? Exatamente, dormiu no ponto de novo. E dessa vez o que vocês vão falar? Ai, foi porque ficaram enrolando lá atrás e esfriaram os pneus dele? Gente, o quanto antes vocês aceitarem que o Mad Max sofre de narcolepsia, vai ser melhor para vocês. O cara dormiu na largada ontem de novo. É brincadeira, pô. Eu já tô até começando a desconfiar que quando ele vai dividir a curva com alguém e ele passa reto, não é porque ele é agressivo ou ele é sujo. É porque ele deve ter dado uma pescada na hora, tá ligado? Enfim, daí o Lewis Hamilton, que não tem nada a ver com isso, pulou na frente e foi embora. E daí, como o Mad Max precisava a todo custo pegar essa posição de volta o quanto antes, no final daquela retona, né, de necessariamente grande, ele foi por dentro para tentar pegar a posição de volta. Dessa vez, diferentemente da grande maioria das outras vezes, né, ele fez a manobra e continuou na pista. O Lewis Hamilton ficou sem espaço para virar, mas também não quis tirar o pé para ficar no traçado e decidiu ir reto por dentro da chicane. Essa foi a primeira grande treta, né? Teve gente dizendo que ele precisava devolver a posição, teve gente dizendo que não, porque ele não tinha o espaço. E aí a direção de prova decidiu simplesmente nem sequer investigar o ocorrido. Depois disso, o Lewis Hamilton começou a meter um ritmo muito forte e foi se distanciando cada vez mais do Mad Max, que já estava em desvantagem pela própria estratégia por conta dos pneus macios, né? Ambos fizeram as suas paradas, o Hamilton voltou tranquilamente na frente do holandês, e aí o Chico Pires ficou na pista numa tentativa de segurar o Hamilton para que o Mad Max pudesse alcançá-lo eventualmente, né? Nesse momento, pelo fato do Lewis Hamilton ter pneus bem mais novos e também estar num ritmo muito mais forte, ninguém imaginava que o Chico Pires conseguiria segurar ele o suficiente. Só que o que ninguém imaginava também é que o Chico Pires tinha uma arma secreta. Ele usou a sua técnica especial, a Tchecão Malvadão. Graças ao seu mestre e o grande inventor da técnica, né, o Vitaly Petrov,
Chico Pires conseguia ficar gigante enquanto estava na frente do Lewis Hamilton para poder segurar ele, e se por algum acaso ele fosse superado, ele tomava as pílulas encolhedoras do Chapolin para poder se esgueirar e tomar novamente a ponta. Foi assim durante a volta 20 e 21, o suficiente para fazer diferença para o Mad Max cair de 8 segundos para aproximadamente 2. E ainda deu o DRS no final para que o holandês seguisse seu rumo com uma vantagenzinha extra. Inclusive, é provável que o Chico Pires receba o convite para, quando se aposentar da Fórmula 1, virar ministro de defesa do México, né? Foi realmente uma performance incrível dele. A única coisa que segurou algum piloto mais do que ele ontem foi o guardrail mesmo. E o que tudo isso adiantou, você me pergunta? Bom, nada, porque o Lewis Hamilton estava na frente, seguiu muito forte e foi embora, ganhando vantagem para o Mad Max tudo de novo. Depois disso, a corrida, que voltava a ficar insuportavelmente sonolenta de novo, passou por alguns acontecimentos. Primeiro, vovô Raikkonen teve problema nos freios e acabou precisando abandonar. Uma pena, né? Porque a sua última corrida na categoria acabava se encerrando de uma forma bem melancólica. Pelo menos depois a galera se uniu para dar o prêmio de piloto do dia para ele. Logo depois foi a vez do Jorge Russo. O ônibus teve problema na caixa de câmbio, o motorista acabou precisando abandonar também, né? Ele que já está de olho na Mercedes, que ele vai guiar no ano que vem. Nenhum desses dois abandonos influenciou na corrida, até que o Jesus Italiano, também se despedindo da Fórmula nesse ano, teve um problema semelhante e também precisou abandonar. Só que no caso dele, foi necessário chamar um safety car virtual, né? Que o Toto ficou lá chorando no ouvido da direção de prova o tempo todo, inclusive, né? Implorando para não chamar um safety car real, né? E isso só acontece porque a direção de prova é frouxa. Se eles fossem pulso firme desde sempre, não tinha tanta choradeira das equipes no rádio, né? Mas vamos seguir o baile. Nesse meio tempo, como o Mad Max realmente não conseguia chegar no Lewis Hamilton, a Red Bull decidiu tentar algo diferente e parou ele de novo para colocar pneus novos. Não seria um pit stop totalmente gratuito, porque o safety car era só virtual, mas pelo menos o prejuízo não seria tão grande e eles tentariam ver se isso seria o suficiente para que o Mad Max pudesse chegar no Hamilton até o final da corrida, né? Já que ele estava indo para uma estratégia e uma parada só. O Mad Max até começou com um ritmo muito bom, dando algumas voltas rápidas e diminuindo a diferença. Só que eventualmente os tempos começaram a estabilizar e ele não conseguia mais se aproximar. Realmente ali parecia que a corrida acabaria e ele não teria tempo para chegar na primeira posição. Até que na volta 53, com 5 voltinhas para o fim, veio o acontecimento que mudaria a história não só da corrida, mas do campeonato inteiro. Nicolas Latifi, que estava atrás de Mick Chamequinho, estava tentando ultrapassar ele quando ele perdeu o controle do carro e bateu no muro, ficando atravessado na pista, né? Sim, era um safety car real agora e não virtual. O Mad Max, obviamente, foi imediatamente para os boxes de novo para colocar pneus macios. Mas o motivo de toda a polêmica não foi esse. Afinal de contas, é uma corrida e os acidentes podem acontecer, né? E isso pode te ajudar ou te atrapalhar, e vida que segue. O problema é que a Mercedes acreditava que a corrida ia acabar no safety car, porque não ia dar tempo deles limparem a pista, né? Além disso, tinha retardatário entre o Hamilton e o Mad Max. Normalmente, e foi assim o ano inteiro, quando tem um safety car, os pilotos que estão uma volta atrás, eles ganham o chamado Lucky Dog, o cachorro sortudo. Ou seja, eles têm a chance de ultrapassar o safety car e voltar para a fila com todo mundo na ordem certa e dentro da mesma volta. Dessa vez, num primeiro momento e surpreendendo a todo mundo, a direção disse que nenhum piloto ia ser autorizado a fazer isso e recuperar sua volta. Com isso, os pilotos ficariam entre o Hamilton e o Mad Max. Isso daí já causou uma estranheza na galera, né? Porque em todas as outras vezes foi diferente. Só que logo depois, os pilotos foram autorizados a recuperar sim. Porém, só alguns deles. Justamente os que estavam entre o Hamilton e o Mad Max. Dessa forma, a corrida iria retornar para uma última volta com os dois candidatos ao título agrupados de novo. Só que o Hamilton com pneus duros de 40 voltas e o Mad Max com pneus macios bem mais novos. Bom, e aí o resultado disso você já sabe, né? O Mad Max partiu para cima do Hamilton, fez a ultrapassagem, deu uma segurada nele que tentou um contra-ataque logo depois e foi pro abraço para liderar somente a última volta, que é a que vale, e ficar com a vitória
e o título. A direção de prova ficou cheia de medinho nessa reta final do campeonato, de tomar qualquer decisão que pudesse influenciar no título para chegar no final da última corrida e deixar essa bomba cair no colo deles. Cara, era só eles terem metido uma bandeira vermelha na hora, igual eles fizeram em Baku. E todo mundo elogiou naquele dia por eles terem feito uma mini corrida no final. Eles não teriam a corrida terminando no safety, todo mundo que estava uma volta atrás ia ter tempo de recuperar a sua volta de boa, né? E a gente ia ter novamente uma relargada e, sei lá, umas 2 ou 3 voltas com o Hamilton e o Mad Max, ambos de pneus novos e macios para se matarem até o final. E novamente, eu não tô criticando a decisão porque foi o Peixonauta lá que ganhou, não. Se fosse ao contrário, eu estaria criticando aqui igual. O problema é que acabou dando margem para que a final do campeonato vá parar nos tribunais e o final da corrida acabou sendo meio que uma bagunça total, até para quem não estava disputando o título, como foi o caso do Comic Science. Ele quase foi prejudicado porque tinha retardatário ainda na frente dele, mas que como não estava entre o Mad Max e o Hamilton, não foram liberados para dar a volta. Com isso, esses caras quase atrapalharam ele a se defender do Yuri Tsunami e ele quase perdeu o pódio por isso. Mas enfim, o pódio acabou sendo o Mad Max campeão, né, que ficou em primeiro, Lewis Hamilton em segundo e o Comic Science, como eu acabei de comentar, ficou em terceiro. Comic Science, inclusive, que terminou o campeonato em quinto, atrás somente das 2 Mercedes e as 2 Red Bulls. Falavam no início do ano que ele ia ser atropelado pelo Charlinho, mas o cara, mesmo tendo que se adaptar ao carro novo ainda, fez uma temporada muito boa e ajudou bastante a Ferrari a terminar em terceiro na disputa contra a McLaren. Em quarto nós tivemos o Yuri Tsunami, né, como eu acabei de comentar, ele que fez a primeira corrida do ano lá no Bahrein muito boa, depois desceu o ladeirão para se recuperar levemente nesse final da temporada e terminar com chave de ouro justo na última corrida. Pierre Gasly, que acabou carregando a Toro Alfa nas costas o ano inteiro, ficou logo atrás em quinto. Valtteri Galossi teve um final de semana bem discreto, saiu de sexto e terminou em sexto. Não conseguiu ajudar o Hamilton em nada na corrida, não que ele tivesse precisando de muita ajuda também, exceto ali pelo final mesmo, né? Baldão ficou em sétimo, ele que acabou tendo um problema de furo no pneu e precisou parar uma vez a mais para poder continuar na corrida. Jovem Alonso encerrou a temporada ficando em oitavo nessa corrida, também teve uma temporada muito boa, né? Contando que o carro dele não era tão bom assim e ele ainda tinha que se readaptar à categoria. Realmente o menino é diferenciado, tem futuro, hein? Ocon ficou em nono, trazendo mais alguns pontinhos para ajudar a Aline a ficar em quinto no Campeonato de Construtores. E o Charlinho acabou não indo tão bem, mas ainda assim ficou no top 10, marcando um pontinho. Sebastião, que ganhou o prêmio de maior número de ultrapassagens no ano, ganhou só isso mesmo, porque ele ficou em 11º e não ganhou ponto nenhum. Ricardão também acabou ficando mais para trás e sem um ritmo mais forte, ficou em 12º. Mitsubishi Lance também foi discreto, ficou 13º e Mick Chamequinho ficou em 14º, mas que foi a última colocação, já que muita gente não terminou a corrida, né? Chico Pires acabou abandonando durante o safety car. Provavelmente porque tinha alguma coisa que podia dar problema do nada e a Red Bull decidiu, né, não arriscar que o safety car pudesse se alongar ainda mais. Latifi, o Timo Glock do povo britânico, junto com Jesus Italiano, Jorge Russo e Vovô Raikkonen, também não terminaram a corrida. E foi isso, galera. Assim se encerrou a temporada de 2021 da Fórmula 1, que apesar da direção de prova Jim Carrey o ano inteiro, foi a melhor que eu já tive a oportunidade de assistir até hoje. Bateu 2012, na minha opinião. Primeiro título para Mad Max e Lewis Hamilton fica só nos 7 mesmo, né? Quem diria, né, que o Latifi tentando passar o Schumacher iria impedir o Lewis Hamilton de passar o Schumacher. Coisas da Fórmula 1 que a gente tanto ama, né? Se você curtiu, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu, um abração e fui!